Isso aqui, então, uma conversação sobre literatura, né? A gente começou semana... Na realidade, lá, primeiro encontro foi lá na firma ainda, foi lá no curso, né? Mas foi uma apresentação, né? E semana passada, basicamente, nós começamos, boa tarde a todos, a todas aí, né? E a gente começou a ver literatura informativa. A gente vai seguir hoje, entrando no período colonial, né? E vamos discutir barroco, tá? Assim, ó, o material em PowerPoint vocês receberam. Eu entreguei o material, receberam ali, né? Literatura informativa, barroco e os autores do barroco literário, o Gregório de Matos Guerra e o Padre Vieira. A gente discutiu semana passada aquela primeira base, foi primeiro material que vocês receberam, que foi literatura informativa, né? E hoje a gente vai discutir naquele PowerPoint sobre barroco. Apenas a parte teórica, um pequeno contexto, e tem uns 7 pontos ali que eu vou discutir com vocês logo mais. A gente já vai começar essa discussão. Então sempre acompanha, dá uma olhadinha naquele material, né? E acompanha então os pontos aqui. Olha só, não tem como eu iniciar hoje, né, sem começar a falar sobre as leituras, a renovação dos títulos da URGS. Tá? Então eu vou começar a fazer um pequeno comentário, tá? Uns 10 minutinhos, que é necessário a gente, pelo menos, entrar pelo menos, esclarecimento. Né? Bom, primeiro, não vou me deter muito, tá? A renovação daqueles 4 títulos, né, os que saem, os que entram, a obra da Carolina, Maria de Jesus, o Quarto Espejo, o álbum Elise Tom, a obra dos contemporâneos, né, o gaúcho Michel Laub, o Diário da Queda, e do português contemporâneo, o Walter Hugo Mãe. Né? Então, as obras que entraram, elas entraram ocupando exatamente esses espaços. Tá? Algumas coisas que, inclusive, quem teve a oportunidade de escutar quando, né, eu fazia alguns comentários sobre as possíveis obras que deveriam entrar, não houve surpresas, muitas das coisas giraram em torno daquela expectativa. Né? Então vamos a elas rapidamente. Tá? A saída da obra o Quarto Espejo, o Diário de uma Favelada, da Carolina Maria de Jesus, né? E já era uma expectativa, inclusive eu já havia até comentado, quem foi meu aluno, minha aluna no ano passado, eu havia comentado já a possibilidade de, nesse vestibular, na prova agora ali de novembro, né, ter feito um caminho intertextual, uma relação dialógica, né, entre a Carolina e a possibilidade que certamente entraria, que é a Conceição Evaristo. E entrou. Né, mineira como a Carolina, né, negra como a Carolina, né, e tem uma mesma proporção temática, discutir as questões identitárias, as questões de gênero, as questões relativas às questões étnicas, né, o empoderamento da mulher, o empoderamento, né, do afrodescendente, e entrou um belíssimo romance, o Ponciá Vicêncio, que é um romance de 2003, da Conceição Evaristo, e que inclusive a Conceição Evaristo ela está dentre as principais listas de leituras obrigatórias país afora. Não apenas com Ponciá, mas com outras obras, contos, romances. Né? Então era uma expectativa e entra na mesma linha. Agora, o Ponciá Vicêncio, que é esse romance da Conceição Evaristo que entra nessa renovação, é uma narrativa que ela é memorialística. Então essa base das memórias, das bases feitas pelas fragmentações, vocês vão se acostumar com esses novos títulos, algumas que já estavam antes, pegar talvez a configuração mais comum e mais conhecida, né? O estranhamento que causa em Hamlet a aparição, o espectro do pai, né? do príncipe da Dinamarca, o Hamlet rei. Né? Então aquilo causa estranhamento, uma situação de sonho, realidade, insólito. Isso está presente em algumas coisas em Ponciá. Em determinados momentos que ela vive junto com o vô, que morre muito cedo na narrativa, o pai, a mãe e o irmão. Né? E é uma comunidade quilombola. Né? O avô era descendente de escravos, foi escravos, o pai já nasceu pela lei do ventre livre, e vem num legado, uma herança que ela recebe do avô, e a busca que ela sai dessa comunidade quilombola para uma cidade, né, um processo de civilização, processo, né, de urbanização, para tentar tocar a vida e tentar dar uma dignidade maior, né, para a mãe
e para o irmão. À medida que o pai, assim que ele morre, ela passa a ir para a cidade. Agora, e tem muitas questões simbólicas de Poncia Vicêncio que vocês devem prestar atenção. O fato dela trabalhar com barro, a questão do artesanato, a questão das resistências, da resiliência e em própria condição da identidade, né? Que os Vicêncios, já que é uma comunidade quilombola, não é sobrenome dela, da família, tampouco dos demais moradores. Era dono da terra, ainda que remete a um período, portanto, né, da escravidão. É uma bela obra, um belo romance, então tu tem que começar a te preparar as questões de identidade. Agora, dentro de uma expectativa, a saída que foi melancólica do Elisy-Tom, né, não pelo título, mas como a URGS trabalhou, né, sobretudo destratando até de uma forma muito descuidada, e isso é um termo ainda que eu estou bem leve aqui, né, o que fez, por exemplo, agora no último vestibular. E entra uma expectativa que, inclusive, eu já havia comentado, errei o título, alguns anos apenas. Acreditava que poderia, já me está saindo Hamlet, poderia entrar uma peça do Chico Buarque de Holanda, a Ópera do Malandro, que é dos anos 70, e a URSS ela recua um pouquinho e ela mantém o Chico, que é, além de tudo, o lirismo é resistência, né? É impossível discutir Brasil dos últimos 60 anos, desde o processo da ruptura da democracia, com o período da ditadura civil-militar, e todo o processo de redemocratização e instauração novamente da democracia no país. É impossível tu não discutir Brasil que não seja pela obra do Chico, né? Buarque de Holanda. E entrou o álbum Construção, que tem peças incríveis, que eu digo peças musicais, né, que são canções como, e é um disco conceitual, como o próprio Construção, Deus lhe pague, que são canções que elas dialogam, é uma continuidade da outra, né, o Construção retoma o Deus lhe pague, canções incríveis como Cotidiano, a parceria que já estava no álbum anterior, Elisy-Tom, né, com Vinícius de Moraes, que é um clássico, Samba de Orly, Valsinha, Minha História. Então, é uma grande pedida, foi um grande acerto, né? A Maria Eduarda também está comentando que ela gostou muito do ingresso desse álbum. Agora é esperar que a URSS saiba trabalhar. Então sai um álbum, entra um álbum, sai uma escritora, o debate identitário, gênero e étnico, e entrou uma outra, né? Sai Carolina, entrou a Conceição Tavares, saiu o Elisy-Tom e entra o Conção. O Chico, lembrança, só um registro, o Chico Buarque de Holanda ele já faz esse presente em 3 listas. Começou com A Gota d'Água, a peça dele, do Paulo Pontes, seguiu com algumas faixas presentes no álbum Elisy-Tom, e agora segue com Construção. Então, cara, olha o Chico Buarque de Holanda, né? Conheça a obra desse talentoso brasileiro. Agora, até eu havia comentado que entraria autor gaúcho na lista, né? Saindo o Michel Laube, a Elis, não teria mais ninguém, né? E entrou um autor contemporâneo e um grande escritor, muito premiadíssimo, o Amilcar Betega Barbosa. O Amilcar, que ele também é romancista, né? Mas ele entrou, a URSS opta por um livro de contos de 2002 e muito premiado. Você já deve ter ouvido falar no prêmio Açorianos, que é um prêmio de distinção, o mais tradicional da literatura gaúcha, tem várias, né, modalidades, mas para a literatura, né, o Açorianos. E ganhou distinção lá em 2002. É um autor de São Gabriel, tem 56 anos, e eles envolvem, são 14 contos, né, narrativas curtas. E aí já fica a dica, tem que cuidar narrador, né, foco narrativo. O título, Deixa o Quarto Como Está, né, e subtitulado Estudos para a Composição do Cansaço. O próprio título já diz o que vai ser a tônica do texto. Deixa o quarto como está, quer dizer, deixa como está mesmo. Tá bagunçado, né? Mas a gente tem que seguir. Então ele fala muito no contexto dos 14 contos, né? Essa condição da perda na nossa contemporaneidade, século XX para cá, né? De sentido das coisas. Né? Enquanto a razoabilidade das situações, tu não consegue mais dar sentido e surge um estranhamento com a própria realidade, né? A partir da decadência das questões das religiosidades que quedam, né? O descrédito das ideologias. Então fica uma situação do diálogo
com estranhamento, situações estranhas. Você vai ler um conto que daqui a pouquinho uma personagem, ela entra no trem para fazer a sua viagem, ela não consegue sair do perímetro urbano. Num outro texto, uma narrativa, tem uma casa que ela tem apenas duas personagens, uma casa, né, velha, uma mulher muito gorda, um homem não cão, mas parece o cachorro dessa mulher fazendo todas as suas vontades, né? E ela vai para o pátio, sempre cristalizada como uma estátua, e dois moleques tentam, né, pular o muro da casa, pulam o muro. Então tem situações assim, ó, que a rigor não há quase, né, aquele enredo tradicional, são simbologias, são situações, ambiências de estranhamento. Né? Então, essa condição pode causar um estranhamento a muita gente, e isso é o realismo fantástico, é o realismo mágico. Ele ganha, ele dialoga muito com o escritor mineiro, né? Com mineira era a própria Carolina, como também mineira é a Conceição Evaristo e mineiro é o Murilo Rubião, que já foi leitura obrigada na URGS. Pessoal, me escutam? Estão me ouvindo? Dá uma joinha, dá um joinha aí. Aí, tá, voltou aqui, caiu de novo, tá? Mas enfim, tá, deixa eu só fazer o fechamento aqui da obra do Gaúcho, né, de São Gabriel, o Almícar. Então ele dialoga muito com um autor que você já deve ter ouvido falar, que é o Murilo Rubião. O autor já foi leitura na URGS, é um mineiro, pai do realismo fantástico. Agora, muito a URGS ela pode fazer uma relação, e aí já te cuido uma dica sobre os contos do Almícar Betega Barbosa. Né? O diálogo com o autor argentino Julio Cortázar, que também trabalha com realismo fantástico, é um cara que escreveu grandes romances, contos, né, na literatura latino-americana. E até porque Hamlet saindo para o ano que vem, pode entrar um autor de língua espanhola, e daqui a pouquinho o Cortázar, né? Pode entrar alguns contos selecionados do Julio Cortázar. E sobretudo o diálogo que faz o Almícar nesse livro, né, que eu falei para vocês, que é o Deixe o Quarto Como Está, um Estudos para a Composição do Cansaço, que é o Franz Kafka. Você já deve ter ouvido falar no Kafka, da metamorfose, o processo. Então o realismo mágico, né? Através de enredos que aparentemente podem não ter sentido, mas que há uma grande proporção à discussão e à representação da nossa contemporaneidade, de uma forma simbólica. Essa é a grande expressão artística de um lirismo melancólico, né, do Almícar Betega Barbosa. Agora, e a última obra também iria entrar, saindo Walter Ugumãe, um autor português contemporâneo, e entrou uma grande escritora moçambicana, né, que é a Isabela Figueiredo, com Caderno de Memórias Coloniais. Dica para leitura de do Caderno de Memórias Coloniais da Isabela Figueiredo. Cara, tu tem que compreender e faz uma pesquisa sobre a questão relativa a partir do término da ditadura de Salazar em Portugal, a partir da Revolução dos Cravos, 74, 75, e de como termina a condição do Império Português, o domínio português nos países, né, que eles ascenderam opressoramente
na África. E Moçambique tem processo de emancipação. Então se fala muito nessa obra. Eu só vou situar aqui, ó, o tema dos retornados ou regressados, que eram os portugueses que, como colonos nesses países africanos, eles são obrigados, depois da Revolução dos Cravos, período, então, socialismo em Portugal, a retornarem para Portugal. E isso também discute muito na obra da escritora moçambicana Isabela Figueiredo, que entrou agora, o Caderno de Memórias Coloniais, a situação dos... que eram os homens da origem de Portugal, desculpa, de Moçambique, os indígenas, os africanos mesmo, os negros de Moçambique, que eles foram assimilados pela cultura dos colonizadores. A questão dos assimilados, que nunca se tornaram uma elite moçambicana, né? Eles assimilaram a cultura, mas eles, à medida que eles se afastaram das suas tradições, sejam aborígenes ou mesmo negras, eles acabavam não sendo mais, digamos, moçambicanos na sua origem. Então essa cultura dos assimilados, essa casta, ela discute ao longo de toda a obra, num grande testemunho em que ela, num processo que ela escreve ao pai. E aí tem mais uma grande relação. Lembra que eu falei do Almícar aqui, da obra do Deixa o Quarto Como Está, que ele tem muita influência do realismo fantástico, de Cortázar, Kafka e Murilo Rubião. Tem um texto que o ano passado, em novembro, agora, tá, fez 100 anos, que é um texto de Kafka, Carta ao Pai. Lembra muito o texto da Isabela Figueiredo. Lembra muito o ajuste que ela faz memorialístico às questões de identidade, de gênero também. Olha o Ponciar Vicêncio, de gênero, a questão étnica, a questão, portanto, de uma mulher falando sobre sexualidade, a questão da identidade nacionalista, a identidade dos assimilados, dos regressados. É um grande romance na linha do revisionismo histórico, é a prosa historiográfica. Então são bons títulos e agora tem que começar a ver. A Letícia perguntou se a gente vai mais à frente ver as leituras obrigatórias. Claro, vamos ver sim, Letícia. Eu só fiz uma contextualização que eu acho que é o meu papel aqui também, orientá-los, né, na condição dos títulos novos que entraram, eu tinha que fazer esse esclarecimento. Mas a gente vai ver mais à frente sim. Bom, pessoal, gurias e gurizes, vamos dar uma olhadinha então aqui, ó, no Barroco, fazer uma discussão, né, como a gente tem feito, né, sintetizada. Né? A Amanda está lendo As Meninas ali. É uma obra que ela é complexa mesmo. Então, como está tendo dificuldade, Amanda, é normal que tenha, sobretudo, o processo da desconstrução narrativa da obra. Até a semana passada eu falei que lá no meu canal do YouTube, né, te inscreve lá, né, o Notícias do Chapeleiro, eu ia postar, inclusive, um conteúdo sobre o processo criativo da narração e As Meninas. Eu não fiz nada disso em virtude da nova lista que saiu da URSS, a Inovação. Eu já comecei a trabalhar algumas obras, alguns trabalhos foram encomendados, aí eu estou trabalhando nesses novos títulos. Mas enfim, é a semana mesmo, tá? Vai ter vídeo lá, tu acompanha o Notícias do Chapeleiro, te inscreve lá no canal. Mas vamos ver Barroco aqui, gente, tá? Bom, olha só, o que dá pra gente fazer de uma forma mais sintética é o seguinte, ó. Entender quem é o homem barroco, como surgiu o barroco e as suas principais características. Está tudo sintetizado em 7 características naquele material em PowerPoint que vocês receberam desde a última semana. Então lá, partiu agora, vamos para o barroco, tá? Cara, assim, ó, barroco surge em pleno renascimento histórico, século XVI. Né? Renascimento, lembra? As grandes navegações, que impôs o término à cultura medieval, a situação econômica do feudalismo com o capitalismo mercantil. Se trouxe, obviamente, um tempo terreno de ciência, coisas positivas, né? Em termos de desdobramento voltado para aquilo que é terreno mesmo, de valores e bens materiais. Agora, obviamente também trouxe conflitos, crises, né? A começar por uma crise, então, a origem do barroco, vamos lá, didaticamente, tá? Surge no período de grandes crises, não é apenas uma. Parte de uma crise, que é uma crise econômica, a crise do
renascimento, que é uma crise a partir do capitalismo. Porque o capitalismo ele não nasce para ser igualitário, para ser uma modalidade justa, né, em que todas as pessoas vão estar ali motivadas e sendo agraciadas da mesma forma. Né? Porque se há concentração de riqueza, a concentração se dá porque houve um espólio. O espólio econômico saiu de alguém. Né? Então a primeira crise que se dá, claro, capitalismo primitivo, mercantil, né? Ao homem, a uma nova casta, que era a burguesia. Naquela aliança entre reis e burguesia, no Renascimento histórico, né, que foi o grande fermento que fez com que crescessem, né, as monarquias e o absolutismo na Europa, aí se afastando da Igreja Católica, que perdeu o poder. Então, nessa lógica, o homem, parcela significativa da burguesia europeia, não ascende. Né? Então há uma crise econômica que gera uma crise de baixa autoestima. O burguês, ele parcela que está em crise, ele não vê atendido as suas necessidades terrenas, seus bens materiais, e quando ele percebe não vai subsistir com uma qualidade, então baixa a sua autoestima. Baixando a autoestima, tu tens uma crise que é econômica, e no bojo dela surge uma crise existencial, e que gera a pouco, se o cara ele olha no retrovisor, o que ele vê? 1000 anos de Idade Média, em que as igrejas, em que todo o processo místico de compensações, né, ao ascetismo, as questões de transcendência, estão ali grudadinhas nesse homem. Então, este homem ele busca mais uma vez a igreja. Buscará a igreja católica? Não. Buscará a igreja luterana. Boa parte, lembra que em 1517, a contestação de Martinho Lutero, que lança suas teses e claro, consegue divulgá-las, porque já vem imprensa, a questão da ciência do tempo terreno, da renascença histórica. E então a Igreja Católica ela fica emparedada, ela perde fiéis, ela não vê, portanto, os homens, né, que já estavam numa grande crise, no conflito, só que a medida que a Igreja Católica, só fazer uma pequena modalidade, um registro, a Igreja Católica ela condenava e condena ainda hoje o lucro. Pensa o burguês, ele busca o lucro, né? Então, a Igreja Luterana não condenava. Então, esse homem em crise, ele não vai para a Igreja Católica, ele passa agora a reforçar, né, a Igreja Luterana. A Igreja Católica, obviamente, ela não satisfeita com isso, não teria como, perdendo fiéis, ela organiza, alguns anos depois, lá na década de 40 e vai até 53, 48 e 53, vai o concílio no norte da Itália, o concílio de Trento, em que ela vai fazer a Santa Inquisição, o Tribunal do Santo Ofício, para retomar fiéis, para julgar, condenar. E nisso, fora esse aparato burocrático, técnico, administrativo, ela também busca uma manifestação artística para propagar fé. E aí surge a estética barroco, em espanhol, pérola defeituosa. Claro, gente, que o barroco surge com um processo de propagação de fé. Mas, obviamente que a arte está muito além dessa ideologia. Então, mas se a gente começar a pensar, o barroco é a arte da contra-reforma católica? Sim. Então será dessa forma o barroco uma arte religiosa? Sim. Uma arte sacra? Sim. Eclesiástica? Sim. Por quê? É tudo sinônimo. Religiosidade, sacro e eclesiástico. Agora, se é um tempo em que as complexidades elas estão ali, né, sendo um tempo em que todos esses conflitos estão construindo todo esse cenário de coisas, né, não esqueçamos então que o barroco é a arte do conflito. Cuida o Czão agora, tem um C, cara, um C grande agora, tá ok? Então, crise, conflito, contraste, contradição, complexidade, não há simplicidade, não há equilíbrio, há desequilíbrio, há desarmonia na arte barroca, ok? Agora sim, ó, as instituições, a Débora perguntou se a Igreja Católica ela vem da Idade Média, mas não quer dizer que ela é medieval. A Igreja Católica, as instituições, elas seguem no transcurso do tempo, né? A Igreja Católica, ela está até hoje aí, dentro da sua contemporaneidade, como a Igreja Luterana, ela está aí dentro das possibilidades, os entendimentos, as interpretações sobre os valores cristãos. Mas isso não torna a Igreja Católica medieval.
Ela não se fecha só naquele tempo, como os protestantes. A igreja protestante, ela surge na Renascença, mas não quer dizer que ela é uma igreja renascentista. Ela surge num contexto de época tão somente, tá, gente? Agora, lembra, quem é o homem crise? O homem crise é esse burguês, que fica dividido, olha só. Então, com a essência da arte barroca, é o conflito, é a crise, é o choque, é o contraste. Divisão. Porque este homem barroco, historicamente, é um burguês, vivendo na Renascença, no tempo histórico da crença que era aos valores terrenos, à ciência, a tudo aquilo que era o prodígio, que era a grande inteligência dos homens, né? Agora, suspenso isso pela baixa autoestima, ele passa a provocar uma mentalidade medieval. Então a divisão chamada dualismo, o barroco é um ser dual, ele está dividido entre uma postura renascentista terrena, antropocêntrica voltada para o homem, e uma postura que é medieval, voltada para um caráter teocêntrico, Deus, valores celestiais. Claro que dentro de um contexto religioso, toda vida voltada para os bens materiais e terrenos é pecado. E aí seria a perdição. E ele busca, obviamente, a redenção em Deus, ele busca de uma forma a compensação pelas perdas terrenas, a fé, mais uma vez, no perdão divino, na remissão, na salvação da alma. E como já apontou ali Amanda, a arte barroca é a arte das intensificações, dos exageros todos. Guarda o que eu vou dizer aqui, ó, Vicô, ó, menos é mais na arte barroca. Não há menos, o menos é mais, sempre mais. Lembra? Mais de fé, de cruz, o mais, o barroco é a arte hiperbólica, ok? Agora, se esse homem está dividido na crise, né, e essa crise pelos valores terrenos e os valores celestiais, se eu vivo terrenamente de uma forma renascentista, voltado para o antropocêntrico, e isso é pecado, eu preciso buscar, portanto, o medieval. Agora percebe, esses valores aparentemente eles são opostos. Corpo, o terreno, alma, o espiritual, mas só que eles se complementam dentro de uma referencialidade. São opostos num sentido não religioso, mas o corpo, num sentido religioso, numa referencialidade mística, não existe sem a alma. O pecado não existe sem a possibilidade, por mais remota, tardia, ausente que seja, de pelo menos uma remota chance de se obter perdão. Então, a base da cultura barroca, olha o que eu vou dizer, a URGS já definiu o barroco por esse termo que eu vou colocar agora para vocês, que está naquele material que vocês têm ali, que provavelmente deve ser, né, o item 4º ou 5º, fichado lá naquele PowerPoint, que são chamados valores antitéticos. Olha a antítese, vem daí, ó. O que é antitético? Corpo e alma. Essa condição que os valores eles são opostos num contexto, porém eles voltam a se harmonizar, voltam a se complementar. Tu poderia tranquilamente agora estar questionando, né? Mandou uma perguntinha aqui no chat, mas o professor, só um pouquinho, Zilmar. Mas tu disse até agora que o barroco é crise, conflito, contraste, contradição, blá, 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 blá. Mas como é que está falando então que se harmonizam, que se complementam a divisão, a crise deste homem, o burguês do século XVI? Porque a busca pela resolução que todos nós temos, quando a gente tem uma crise, uma angústia, a gente tenta solucionar, por mais impotente que nós nos sintamos, percebe? Mas a gente busca solucionar a crise, a gente busca uma alternativa para sair dela, ninguém quer viver permanentemente, né, dilacerado nas suas angústias, né, nas suas crises de sentimento ou até de raciocínio. Agora, a busca existe, mas ela foi inviabilizada no tempo pela Contra-Reforma da Igreja Católica. E sabe pelo quê? Vem desde lá o Éden, desde o paraíso, o mundo ocidental, desde que o homem comeu o que não podia. Não projeta, né? A maçã, o pecado capital, a inteligência, o homem perdeu o paraíso, a ideia do paraíso perdido, a culpa que o homem no mundo ocidental, não no oriental, que lá é outra perrenga lá, tá? Mas enfim, a culpa o homem arrasta, que vai ser o que vai dilacerar o homem, o que vai intensificar tudo, que vai hiperbolizar todo o drama.
Agora uma coisa assim, ó, o que que pode nos angustiar mais, se tu já se sente até culpado de certa maneira, mas uma angústia dentre as nossas problematizações, o que que faz com que a gente fique beirando o desespero? Uma constatação que eu estou sentindo agora, inclusive, olhando para o relógio, porque 2 vezes já caiu aqui também à tarde, né, a plataforma, o tempo. O tempo torna, e a passagem dele, olha o termo, fruição do tempo. Fruição é passagem. Né? Então, torna tudo impermanente. Tudo é impermanente. Nada, nada, mas absolutamente nada é constante. A inconstância de tudo, porque a passagem do tempo traz a consciência que nós temos a partir dessa constatação que tudo é breve, tudo é efêmero, é fugaz, é transitório. A sensação é como se na praia a gente pegasse areia e tu não retém areia na mão. Ela escorre pela mão. É a sensação de segurar a areia, de reter a areia, a gente não consegue reter o tempo, percebe? Isso angustia, traz um desespero, uma angústia, um pessimismo. Isso vira um grande tema filosófico reflexivo para a estética barroca. A passagem, a fruição do tempo, a brevidade das coisas. Tá percebendo Hamlet? Isso é Hamlet. Tu lê o texto, a ampulheta, sabe o bagulhinho, aquela que tu vira e fica caindo os grãozinhos? É a sensação que tu tem lendo Hamlet. Quando aparece o espectro do pai, que exige a vingança ao príncipe, né, para confirmar quem foi o assassino do pai, né, tu percebe a impotência dele, a angústia, porque o tempo, a ampulheta, os grãozinhos vão caindo e ele vai se dilacerando cada vez mais. Porque Hamlet, no final do Renascimento, é pré-barroco, é o maneirismo europeu, é a crise do homem, percebe? Então tu não entende Hamlet sem entender isso que eu estou discutindo com vocês aqui. Há uma base barroca do último Renascimento que é o chamado maneirismo no tempo. Agora, resta obviamente a gente pensar aqui, ó, como é que é a linguagem barroca? Cara, se nada, lembra, não há simplicidade, não há equilíbrio, não há harmonia na bagaça que é o barroco. Então, como é que é a linguagem? Complexa. Tudo é complexo no barroco. Então ela é, e a Urgues adora falar uma coisa assim, ó. Se ela é complexa, ela é muito rebuscada, elaborada. Saca assim, ó, quando tu vai para uma festa, tu não vai de chinelo de dedo todo ranhento. Tu não vai de chinelo de dedo toda ranhenta. Então tu vai colocar a roupinha de festa. Tu vai colocar a roupinha do culto e tu vai pro mundo. Então o barroco é sempre roupinha de festa, muito elaborada, extremamente rebuscada. Olha os sinônimos: ornamentada, enfeitada. E como é que tu faz isso? Cara, colocando purpurina, lantejola, figuras de linguagem, figuras de pensamento. Lembra? Semana passada nós vimos caráter conotativo da linguagem. E aí, a Urgues adora falar que a linguagem barroca é uma linguagem voltada para o jogo jogo de palavras e de ideias. Presta atenção, que é a última coisa que eu vou discutir aqui com você, gente, tá? Então, é naquele esquema, cara, que vocês têm lá do PowerPoint, tá? Eu fiz um esquema bem desenhadinho ali, coloquei um esquema bacana para vocês, bem visual. Tem 2 possibilidades, mas nunca é uma ou a outra, é sempre uma e a outra. No esquema tem um esão, cara, um esão no meio. Ela é cultista, mas ela também é conceptista, a linguagem barroca. Cultista é o culto, o padrão culto das palavras. Conceptista é o conceito, é a ideia. Cultismo tem sinônimo, que vem de um termo espanhol, que era um autor espanhol, um poeta, que tanto trabalhou com rebuscamento, aspectos mais sensoriais de figuras de linguagem, que era Luís de Góngora. Então, cultismo virou gongorismo, estilo gongórico. O rebuscamento remete a aspectos sensoriais de ter muitas figuras de linguagem, como antíteses, hipérboles, hiperbatos, que são, lembra, tu quebra a lógica da frase, né? Tu bagunça a lógica da frase, a desconstrução frasal, as inversões sintáticas, metonímias, gradações, alegorias, tudo tá ali. Isso tornará o entendimento menos claro, mais obscuro. Quando tu lê um texto e fica mais obscuro, mais procedimentos sensoriais devem estar predominando. Então, predominantemente, o estilo será cultista ou gongórico. É a mesma coisa.
Tá nesse lado aqui que eu tô falando para vocês. E agora, isso é mais voltado para a poesia, não que seja apenas para a poesia, mas um poeta está mais preocupado em enfeitar o texto, aspectos sensoriais, né? Então, a forma. Então, tende no barroco literário brasileiro predominar o cultismo ou o gungurismo em Gregório de Matos Guerra. O Gregório, Boca do Inferno, da poesia lírica, da poesia satírica, da poesia filosófico-reflexiva, da poesia lírico-amorosa, da poesia encomiástica, que a gente vai ver depois. Na semana que vem a gente vai ver os autores, tá? E a linguagem conceptista, concepto, ideia, por influência também de um espanhol chamado Francisco de Quevedo, tem recursos voltados para a clareza, para a oratória, para a retórica, para o raciocínio, para as ideias, daí concepto, ou quevedismo, que era Francisco de Quevedo, esse espanhol. E aí tu tens uso de paradoxos, uso de silogismo. Olha o que eu vou falar aqui, ó. Silogismo, meu velho, minha velha. Silogismo é uma organização de raciocínio que visa a clareza, mas de uma forma que tu visa enfatizar o conteúdo de um tema, de uma pregação que tu venha desenvolver, esteja tematizando, e de uma forma persuasiva tu busque sempre fazer com que o teu interlocutor ele seja conduzido a concordar contigo. Então é um procedimento muito lógico, a base logística são construções engenhosíssimas de raciocínio e de pensamento. Então isso é mais voltado para a prosa, é mais voltado, e aí tu vai ver, tende a predominar nos sermões religiosos e políticos de Padre Antônio Vieira, do português Padre Antônio Vieira. Então, não que ele não seja cultista, mas prevalece no Padre Antônio Vieira o conceptismo, como prevalece no Gregório de Matos Guerra, sendo poeta, o cultismo, não que ele não seja, né, conceptista. Da mesma maneira, o Padre Vieira, sendo predominantemente conceptista, não quer dizer que ele não utilize elementos cultistas, só não vão prevalecer. Agora, se tu lê um texto e sentiu que ele está obscuro, predominantemente aspectos sensoriais devem estar predominando e aí o cultismo deve estar mais forte. Agora, se tu leu, ao contrário, num dia bom, tu leu e entendeu, tá claro o entendimento, a clareza, que jamais será por um processo de elaboração simples. Lembra? Simplicidade não existe na cultura barroca, tudo é complexo. Se tu leu e entendeu pela clareza, está predominando, mesmo uma elaboração complexa, aspectos mais voltados para as ideias mais conceptistas. Para fechar, o barroco chega no Brasil no século XVII, o barroco literário. Cana-de-açúcar, Nordeste brasileiro, região litorânea. Daí se fala que o barroco da literatura no Brasil no século XVII, seiscentismo, o barroco literário também é chamado de litorâneo. Bahia, Pernambuco, sobretudo Bahia. Teremos Gregório de Matos Guerra, que veremos na próxima aula, dá uma olhada já no material que vocês já receberam, e o Padre Antônio Vieira. Só que teremos no século XVIII, quando se desloca do eixo norte-nordeste para o centro-sudeste, da cana-de-açúcar se transfere para o ciclo do ouro, em Minas, teremos na literatura o arcadismo, teremos uma outra manifestação tardia do barroco, o chamado barroco tardio, que aparece mais no Enem, do Aleijadinho e do Mestre Taide, nas artes plásticas, respectivamente, as esculturas de Aleijadinho e as artes pictóricas, a pintura de Mestre Taide. Gurizada, fico por aqui, tá? Aquelas pequenas questões que eu deixei ali para vocês, com apenas uma amostragem no final desses materiais aí em PowerPoint. Entenda as recomendações que eu fiz sobre os 4 novos títulos. As perguntas que foram feitas aqui a gente vai retomar, obviamente, a gente vai ver as obras obrigatórias para uso mais à frente também, né? E dá uma olhada que vai ter vídeo novo lá no Notícias do Chapeleiro, tá? Lá no meu canal do YouTube. Dá uma olhada lá, te inscreve e é mais uma plataforma. Então a Júlia está falando aqui que talvez tenha dado um problema na hora de converter os slides para PDF, porque os slides são cortados no meio do texto. Eu vou dar uma olhada, tá? Eu vou ver no ensino, eu vejo isso agora, e se der algum problema eu reenvio e o ensino ele também redireciona para vocês. Obrigado, Júlia. Beijo em todos e em todas, tá? Seguimos em casa. Hashtag fique em casa. Tchau, tchau. Valeu, gente. Até a próxima. Beijo, beijo, beijo em todos, em todas.